Deixa eu te fazer uma pergunta. É possível ter uma vivência humana sem trauma? Assim, o que os estudos dizem? Tem uma Sim, diferença entre evento traumático e o sim, trauma? Po- existe, né? Muitas pessoas podem passar aí pela vida sem trauma. Vivências negativas Todo mundo todas, tem. Por todos. exemplo, uma vivência negativa que a gente acabou não falando, mas eu queria falar aqui mais nesse finalzinho, é relacionada à morte, à perda de uma pessoa, que vai Exatamente, acontecer. vai E eu acontecer. vejo também que com famílias cada vez menores, o peso que uma perda vai ter na família tende a ser cada vez maior, né? Exatamente. Porque uma coisa era aquele núcleo familiar grandão que você tinha, e também parentela ali. Sim, a E, morte era mais próxima, né? As pessoas eram veladas em casa, aham. né? Era tudo mais próximo. Isso ajudava muito na elaboração, né? Mas, exatamente, hoje a morte você afasta ela um pouco, ela vai mais para o hospital, as famílias menores, e Tem até aí, a questão das vezes a família não querer levar no velório. O que você sim, indica em sim, relação a essa isso? questão ela é muito, não existe uma receita não, Aham. sabe? É bom perguntar para a criança, para o adolescente, se quer ver, né? Mas se não, ok, porque a elaboração do luto ela é muito Cada um individual. tem o seu jeito. Não quer dizer que Você não todas as pode culpar, pessoas. por exemplo, tem um adolescente, perdeu alguém, você vai falar assim: você tem que ir de qualquer jeito para Não, mostrar respeito. Não exatamente. pode ser Não, assim. não pode. Não quero ir, não quero, né? E aqueles que querem. E outra coisa, tem uns que vão chorar horrores, Aham. outros não vão chorar. E não tem que chorar, necessariamente. Mas assim, é bom encorajar, é bom pelo menos dar a oportunidade de Sim, ir para exatamente. vivenciar, ver É, ali. é sim. Eu, né, acompanhei já algumas famílias, algumas situações em que aconteceu, né, morte de pessoas muito próximas, com crianças na família, e essa foi a conduta. É, você quer ver? Quero. Numa mesma família, alguns irmãos quiseram, outros não, Aham. né? E o desenvolvimento, né, segue. Agora, o ponto mais importante é que existe uma tendência ao luto, né? O luto, ele não é bom que ele perdure mais de 6 meses. Aham. Tenha-se uma referência, né? A pessoa ali, ela vai já, né, ter um tempo de tristeza profunda, enfim. Passou de 6 meses, a gente já começa a pensar que pode ser que a vivência está, né, desse sentimento negativo, ela está acima do esperado. Mas não existe tempo, né, assim, uma regra. O ponto é que a gente tem que respeitar a forma de vivenciar o luto das pessoas. Isso é tão interessante porque as culturas têm formas diferentes de Uhum. vivenciar o luto, né? Tem culturas que, né, enfim, a família participa de observar o corpo se desfazendo. Algumas culturas têm essa forma, porque eles querem ter certeza que aí aquele corpo alcançou o Aham. que ninguém pegou, que ele se desfez Curiosamente também, minha naturalmente. esposa é canadense. Lá é bem diferente daqui, embora a gente está aqui no Ocidente, mas eles já têm uma visão mais de celebração da vida. Então eles anunciam a morte, mas já marca para daqui 3 ou 4 semanas. Aí tem uma preparação Exatamente. muito grande para o evento. É um evento até com caráter até festivo, num certo sentido. As Tem um pessoas já jantar depois. exatamente envolvido com comida. Aqui no Brasil já é assim, aconteceu é agora, vamos embora para tudo, né? Tipo assim, Exatamente. é um acontecimento mais cansativo, Uhum. mais estressante, mas a nossa cultura também lida desse jeito, com a urgência, né? Então, como existe um aspecto cultural de você lidar com o luto, que está muito associado às regras, à cultura, né, desse povo, daquelas pessoas, existe também o luto pessoal. Sim. Então, ok, minha cultura tende a Dentro adotar daqueles dessa forma, limites tem. mas eu vivencio de uma Uhum. forma diferente, porque nós temos uma tendência ao desenvolvimento, ele é semelhante, né? Existe o que é esperado para cada idade, tanto a gente sabe que algo é atípico quando aquele comportamento se desvia do que é esperado para aquela faixa etária, né? Por isso que existe a psicologia do desenvolvimento, a gente entende, estuda o que é esperado para cada faixa etária, mas dentro do que é esperado para cada idade, existem as diferenças individuais. Sim. Então a gente tem que olhar para o que é esperado, mas eu preciso olhar para as diferenças individuais, que não necessariamente são
inadequadas ou erradas, né? Isso vai depender muito do equilíbrio que essa pessoa tem, de como ela vai lidar com o que a gente fala assim, aspectos sociais, pessoais e práticos, né, da vida. Existe uma estabilidade, existe uma coerência com os valores, não existe sofrimento. Então, a gente tem que considerar esses aspectos como importantes quando a gente vai falar de trauma, né? Sim. Sempre a gente tem que entender que existem vivências individuais que têm que ser respeitadas. Uma pessoa pode, na mesma situação, ter um trauma e a outra não vivenciar um trauma. Então, esse cuidado para não ficar impondo um sentimento no outro que às vezes não está lá. Exatamente. Né? Tanto a morte, para algumas pessoas, é entendida, né, de uma forma bem tranquila, faz parte da vida, ok, pragmática até. Outras pessoas não. Elas vão vivenciar a morte de uma forma realmente traumática. Né? Vai ser muito difícil. E aí o diálogo da família é importante também, né? Porque muitas vezes o trauma pode acontecer por evitar falar, né? O tabu. Sim, tem isso? Sim, tem isso. Né? Não, a pessoa está em sofrimento, não vamos falar disso. Né? Daí algumas pessoas conseguem ressignificar. Elas conseguem, com repertório, com recursos próprios, elas conseguem sair daquela situação. Outras não. Né? Elas precisam desse suporte, de alguém que ajude a interpretar aquela situação, né? Para que ela realmente supere, né, esse sentimento negativo. Agora, essa questão aqui, caminhando para o fim, às vezes uma janela aberta, uma atividade diferente, uma mudança de ritmo pode ajudar? Eu vejo que isso também é uma estratégia, né? Pode. Aquela conversa constante sobre a situação, como é que tá. Assim, não falar nunca pode ser um problema. Nós aqui somos pais querendo equilíbrio. Sim. Mas às vezes é sair, tomar um sorvete, falar de outra coisa, exatamente. fazer uma caminhada. Desviar o foco, trazer né, pensamentos positivos. É o que permite ressignificar mesmo. Né? Então, tem que deixar ali, às vezes, a pessoa não falar daquilo, vivenciar outras situações para ela lidar com aquela situação de uma forma mais lenta, vamos dizer assim, no ritmo dela, mas ela não tem que se fechar para o mundo. O mundo, a vida está acontecendo, né? Como você falou. Então, manter os relacionamentos, né, o mais frequentes possível, que ela não mude a rotina, né? Ou de ter atividades, né? Externas, vamos dizer assim. E é bom. Pode ajudar, sim. Mas é aquela questão. Caso a caso. Tem uma tendência ali, né? Que a gente tem que entender para aquela pessoa, né, o que vai ajudá-la a sair. Mas eu digo muito assim também nessa primeira instância familiar, eu acho que é o repertório de atividades da família. Às vezes também a gente está com uma vida tão compartimentada ali, naquela mesma coisa, a televisão, e isso também, eu tenho uma intuição que isso gera pessoas mais vulneráveis, né? Assim, não tem um convívio com outras pessoas, conversas diferentes, uma caminhada, ambiente, contemplação, olhar longe. Sim, até mesmo a questão que a gente falou da vivência religiosa, né? O benefício que é você estar numa comunidade de fé, vivenciar, ver outras pessoas e cantar também, que tem um aspecto curativo, né? Cantar em família é uma coisa tão boa, a gente falou de histórias, mas cantar junto, né? Brincadeiras, jogos. Não, o isolamento não é bom. Né? O ser humano, ele é um ser sociável. Claro que você tem as gradações ali, né? Você tem as pessoas que gostam, são mais introspectivas, mas a gente viu claramente com a pandemia como a socialização faz falta. Se a gente já sabia antes, a pandemia só veio para falar assim, ó, tá vendo? Tá comprovado. Comprovado, né? O adoecimento generalizado que foi, né? O adoecimento psíquico, né? Vamos dizer assim, emocional, o índice de ansiedade, né? Estresse, medo, do isolamento, né? Você ficar isolado ali é muito ruim. A gente precisa de experiências, precisa da comunidade, precisa de conversar, dialogar, trocar informações, claro, respeitando as personalidades, mas é necessário. As pessoas que tendem ao isolamento, você pode saber que existe algo atípico, né? Tanto que existem os transtornos do desenvolvimento e os quadros psiquiátricos que
um dos problemas é exatamente a dificuldade de socialização, a incapacidade ou a dificuldade de lidar com demandas sociais. Então, a questão da socialização ela é muito importante para né, para as pessoas, de forma geral. Então, o máximo que a gente puder avançar, respeitando, né, os limites daquela pessoa, claro, mas que ela busque socializar, interagir, estar com as pessoas, é bom, né? Tem pessoas, né, que são extremamente sociáveis, extrovertidas, elas, né, buscam muito, outras menos, né? Mas o quê? Vão tentar achar o equilíbrio.